Olá pessoal, boa tarde. Voltamos para dar continuidade ao capítulo referente à ovulação até o nascimento. Como é que acontece da ovulação até o nascimento de um novo ser vivo, né? Referente aos seres humanos. Então, vamos começar com a fecundação. O que é fecundação? Então, fecundação é o processo de gerar uma nova vida. Então, a fecundação humana, ela acontece quando a união do espermatozoide com o óvulo dentro do corpo da mulher. Então, existe a célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide, que a gente também chama de gameta masculino. Existe a célula reprodutora feminina, que a gente chama de óvulo, e gameta feminino. Então, quando ocorre a união, o encontro dessas duas células, né, ocorre a fertilização. Então, depois da fertilização do óvulo, começa o desenvolvimento do embrião, que dará origem ao novo indivíduo. Então, na fotografia a gente pode ver o óvulo, né, que é essa figura, que é essa esfera, e a gente vê os espermatozoides indo ao encontro desse óvulo, tentando fertilizar esse óvulo, né? Encontro dos gametas. Então, durante a relação sexual, milhares de espermatozoides são lançados no corpo feminino. Muitos morrem logo que entram em contato com o canal vaginal porque a acidez é elevada. Então, durante a relação sexual, não é apenas um espermatozoide que é lançado no corpo da mulher, são milhares, só que alguns já morrem logo na vagina por conta, né, da acidez. E outros podem até mesmo nem chegar, né, no óvulo. Quando a mulher fica no seu período fértil, são produzidas substâncias químicas que atraem os espermatozoides. Eles são células flageladas e nadam até chegar nas tubas uterinas para encontrar o ovócito secundário. Então, quando a mulher ela está no período fértil, são produzidas algumas substâncias químicas que vão atrair os espermatozoides. Então, a gente já viu que eles possuem flagelos, né? Que são células flageladas. Flagelo é aquela cauda. Então, a partir daquela cauda, eles vão nadando até chegar nas tubas uterinas, porque o óvulo ele está lá na tuba uterina, nas tubas uterinas, já esperando o espermatozoide, né? Então, aqui a gente falou em ovócito secundário, que geralmente é o nome que a gente dá ao óvulo, né? Então, no momento em que o primeiro espermatozoide atinge a membrana mais interna do ovócito, que é o óvulo, acontece uma reação química que impede a entrada de todos os outros espermatozoides pela membrana. Então, no momento em que um espermatozoide ele consegue entrar no óvulo, aí ocorre que é produzida uma substância, o ovócito, ele cria uma substância que vai servir como uma barreira, como uma membrana que vai servir como uma barreira, e essa barreira vai impedir que outros espermatozoides consigam entrar naquele óvulo. Isso é algo assim muito rápido que ocorre, né? Essa barreira. E aqui está a fecundação humana, né? De gametas, a representação. Então, a gente tem o espermatozoide e a gente tem o óvulo. Fertilização. Então, a fertilização ela vai ocorrer dentro das tubas uterinas do corpo da mulher. Quando os dois gametas se encontram e as membranas dos núcleos deles se fundem. Então, diferente do que muitas pessoas acreditam, a fertilização não ocorre, né, nos ovários, tá? Os ovários, eles vão produzir os óvulos. A fertilização, ela vai ocorrer nas tubas uterinas, tá certo? Então, quando ocorre o encontro desses gametas, aí as membranas dos núcleos deles se fundem para ocorrer, então, a divisão dessa célula, a multiplicação dessa célula, que a gente vai ver também. Então, os núcleos do óvulo e do espermatozoide, eles vão se fundir num processo que se chama cariogâmia. Essa fusão dá origem à célula ovo ou zigoto, que é a primeira célula do novo indivíduo. Então, depois dessa união, depois dessa fusão de núcleos, vai dar origem, então, à célula ovo, que a gente também pode chamar de zigoto, que é a primeira célula
que vai formar um novo ser vivo. Então, a fertilização ela vai ocorrer nas primeiras 24 horas que os espermatozoides são lançados no corpo da mulher. Então, quando os espermatozoides eles são lançados no corpo da mulher, a fertilização ela já vai ocorrer nas primeiras 24 horas, caso ali nas tubas uterinas já tenha um óvulo amadurecido, né? Mas, lembrando que os espermatozoides eles podem ficar ativos no corpo da mulher entre 3 a 5 dias. Então, se os espermatozoides são lançados no corpo da mulher e não tem nenhum óvulo amadurecido nas tubas uterinas, né, naquelas 24 primeiras horas, esses espermatozoides eles podem durar entre 3 a 5 dias. Então, se a mulher, caso nesse período seja liberado um óvulo, então pode ser que ocorra a fecundação, tá? Então, aqui a gente vê como ocorre a fecundação. Então, a gente vê o óvulo e os espermatozoides. Lembra da membrana que eu falei para vocês, que é uma proteção que é formada depois que o primeiro espermatozoide entra, para os demais não conseguirem entrar? Então, eu vou aproximar a imagem para vocês verem. Vejam, são esses glândulos corticais aqui, ó. Então, aqui são essas bolinhas, que são substâncias que são liberadas para evitar que outro espermatozoide consiga entrar dentro desse óvulo. Então, veja que esse espermatozoide, ele entrou nesse óvulo e aí já forma essa barreira protetora, que são chamados de glândulos corticais. E aí os demais não conseguem entrar. Veja que aqui ele já recuou e aqui não vai conseguir entrar por conta da barreira. Bom, clivagens do zigoto. Depois de formado, o zigoto passa por sucessivas clivagens, que são divisões por mitose que darão origem a um indivíduo pluricelular. Então, as clivagens é a divisão daquela célula que vai dar origem a um novo indivíduo. Então, ela vai se dividir, dando origem a um indivíduo pluricelular. Então, as clivagens do zigoto são a primeira etapa do desenvolvimento embrionário. Durante essas 3 divisões, o zigoto aumenta apenas o número de células, sem mudar o seu tamanho. Então, ocorre 3 divisões que vai aumentar o número de células e não o seu tamanho. Então, o zigoto passa a ter primeiro 2 células, depois 4 células, e na terceira divisão são formadas 8 células. Com 16 células, o zigoto recebe o nome de mórula. Com 32 células é chamado de blástula. O processo de clivagem para formar o blastocisto termina entre o 4º e o 7º dias após a fecundação. Então, durante essa primeira semana, né, da fertilização, da fecundação, então ocorre essa divisão da célula. Então, ela vai se dividir em partes. Ocorre a primeira divisão formando 2 células, vai ocorrer outra divisão formando 4 células. Daí ocorre mais outra divisão e assim sucessivamente, tá? E esse último processo para formar 32 células é chamado de blástula, formando então o blastocisto, tá? Que vai terminar por volta do 4º a 7º dia após a fecundação. Então veja que é um período assim bem pequeno que tudo ocorre. E aí é que os cientistas, né, eles entra assim se não há vida ali naquele indivíduo, naquelas primeiras semanas, se caso ocorra um aborto, se foi um novo ser vivo, se não foi, mas é um ser vivo, né? É o começo do desenvolvimento de um ser vivo. Então há muita discussão com relação a isso. Mas é claro que aqui ainda é uma célula, né? É célula ainda, não tem nenhum tipo de órgão ainda. Desenvolvimento embrionário. Então, aqui a gente vê como ocorre aquela divisão que a gente viu anteriormente, tá? Então, a gente vê aqui na primeira imagem a fusão. Aqui é o óvulo, né? A liberação do óvulo. Aqui ocorre a fertilização. E aí ocorre a formação, a união, que vai formar a fusão do espermatozoide com o óvulo.
Aqui a gente forma o zigoto e aqui começa as divisões que a gente viu, formando o blastocisto. E aqui, esse blastocisto já implantado, é que ele vai para as paredes do útero, né? Ele vai ficar implantado aqui no útero. Veja que em todo o processo de divisão dessa célula, ocorre o quê? Que ele vai caminhando em direção aonde, né? Sempre em direção à parede uterina, que é onde ele vai ficar implantado até o seu desenvolvimento final. Nidação. O que é nidação? A nidação é o momento em que o embrião é implantado no útero da mulher. Então, após o óvulo ser fecundado pelo espermatozoide, é quando o zigoto chega à cavidade uterina e se fixa no endométrio, seja gestação única ou múltipla, não há diferença na nidação. Então, a nidação é o momento em que o embrião ele é implantado na parede uterina. Então, aqui, tá? Então, ele fica implantado aqui, nas paredes uterinas. Então, a nidação, ela pode vir com alguns sintomas. É muito imperceptível. Tem mulheres que não sentem. Outras já entendem mais o seu corpo e conseguem perceber. Então, é como se fosse uma cólica na região pélvica. E também, em alguns casos, ocorre também um sangramento. Não na coloração vermelha, sim na coloração marrom. E esse sangramento é normal, é natural, e ele ocorre porque é liberado qualquer resíduo que ficou aqui, né, da camada do endométrio, e aí esse resíduo ele é liberado quando o zigoto ele chega aqui na cavidade uterina. Aí ele é implantado, se tiver resíduos, esses resíduos são liberados. E aí tem mulheres que ficam um pouco assustadas, pensando que pode ser algum tipo de aborto, mas na verdade não é. Claro que a gente sempre deve procurar, né, um atendimento médico, porque as pessoas leigas, elas não entendem, e é sempre bom saber, procurar uma opinião médica, né, saber se não é realmente o início de um aborto ou se é apenas o processo de nidação, que é normal acontecer. Gestação gemelar é uma gravidez de mais de um feto. Ela pode acontecer porque o embrião se partiu, gerando gêmeos idênticos, ou porque a mulher ovulou mais de um óvulo e foi fecundada por espermatozoides distintos, gerando mais de um bebê. Nesse caso, eles são diferentes. Então, a gestação gemelar ela vai ocorrer por dois motivos. Pode acontecer por dois motivos, né? Primeiro, porque durante aquela divisão da célula que a gente viu anteriormente, que é dividida em partes, divide primeiro formando duas, depois divide formando 4 e assim sucessivamente. Então, durante esse processo, pode ocorrer que a célula ela se rompe por completo, originando 2 novas células. Então, nesse caso, a gente vai ter 2 indivíduos idênticos, tá? Porque eles foram originados a partir de um único óvulo e a partir de um único espermatozoide. Mas também pode ocorrer de 2 óvulos serem liberados e aí ocorrer a fecundação de 2 óvulos diferentes por 2 espermatozoides diferentes. E aí a gente vai ocorrer o quê? Que vai ter 2 indivíduos completamente diferentes, né? Eles apenas estão dividindo o mesmo período ali na barriga da genitora, né? Então, esses bebês, eles vão ter informações genéticas diferentes, DNA diferente, características diferentes. Pode ser um menino, outra menina, mas também pode ocorrer de ser 2 meninos, 2 meninas. Então, um exame de DNA é que vai dizer, caso seja 2 meninas ou 2 meninos, se esses gêmeos eles são univitelinos ou se eles vão ser bivitelinos, tá? Mas a gestação gemelar ela pode ocorrer por esses 2 motivos.